as pessoas que hoje nos honram com a sua visita, né? Vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Aqui não é outro lugar senão a casa do papai. E eu quero que você se sinta à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Hoje, para nós, é um dia de festa. É um dia de festa dobrada, porque hoje nós comemoramos o dia de Pentecoste, né? Nós vamos falar isso um pouco mais adiante. E hoje também nós vamos receber algumas pessoas como membros da igreja, né? Pessoas preciosas aí que vão ser recebidas hoje como membro da igreja. E eu quero adorar a Deus, né? Porque Pentecoste é colheita. E hoje nós vamos colher para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero então ler o texto em nome de Jesus. Capítulo 4 de Atos, versículos 8 em diante. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. Ele disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu vou ler de novo, parece que você não prestou atenção, mas eu quero ler esse último versículo aqui, e você tem a chance de dar um amém bem forte, que não está fazendo para mim, você está fazendo para o papai do céu, amém? Estamos ligados? Olha lá, olha o que diz. Então, aqueles homens, aquelas autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que Pedro e João tinham estado de fato com Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Espírito de Deus, nós estamos aqui nessa noite e nós estamos reunidos nesse lugar, nesse nome, o nome de Jesus. Queremos te adorar e te bendizer, porque não tem outro nome, como a tua palavra diz, pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. E nós estamos aqui reunidos em torno desse nome. A pessoa mais importante nessa noite, nesse lugar, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Portanto, a Ele seja a glória, seja a honra, seja o louvor, seja a sabedoria, seja a soberania, sejam as ações de graça, sejam as riquezas, para todos, sempre, agora e na eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Senhor Jesus é a glória. Senhor,
eu quero te adorar pela tua palavra. Senhor, nós queremos a ação do teu Espírito nessa noite, queremos ser possuídos pelo Senhor, queremos ser tomados pela tua graça, pela tua glória. Instrua-nos, Deus, nessa noite, abra os nossos olhos para que possamos, Senhor, ver as maravilhas da tua lei. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, Senhor, a tua voz e a tua palavra. Eu oro, Senhor, nessa noite, eu clamo a ti e eu faço isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Nessa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o tema necessitados do Espírito Santo. Diga, necessitados do Espírito. Hoje, como eu já adiantei para vocês, nós comemoramos, a igreja cristã comemora o dia de Pentecoste. Pastor, o que é Pentecoste? Que esse negócio, palavra esquisita, né? Pentecoste era uma festa que era uma das principais festas dos judeus. E os judeus, eles comemoravam essa festa. E quando você lê o Antigo Testamento, Levítico, lá atrás, né, o terceiro livro da Bíblia, você vai ver que tinha algumas festas principais, dentre elas a festa do Pentecoste. Mas, pastor, o que significa essa palavra difícil, né? Essa palavra, irmão, essa festa, ela era por ocasião, ela acontecia por ocasião da colheita. Quando o povo colhia os seus produtos, as suas messes no campo, então eles faziam essa festa em honra ao Senhor, agradecendo a Deus pelas colheitas. E o Pentecoste, ele acontecia. Eles ficaram orando, eles ficaram buscando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jesus passou 40 dias com eles, andando, ensinando depois da sua ressurreição, declarando verdades do reino de Deus. E o apóstolo, o escritor, né, o Lucas, escreve em Atos, ele diz assim, com provas irrefutáveis de que Jesus havia de fato ressuscitado. Diga assim, Jesus ressuscitou. Você está aí mesmo? Fala mais animado para me ajudar. Diga assim, Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou. Aí ele ficou 40 dias, andou com os discípulos e tal. E ele então deu uma ordem, falou assim, fiquem na cidade. E depois que Jesus foi assunto aos céus, passaram-se 10 dias. No 10º dia, em que os discípulos estavam reunidos, a Bíblia diz, e de repente, fala, de repente, as coisas de Deus acontecem de repente. Deixa eu dizer algo para você. Sabe aquela expectativa sua com relação a algumas coisas? E você está orando há tempo, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. No caso dos discípulos era o 10º dia. Parece que nada acontecia. Era amanhã de mais um dia. Nada tinha acontecido. 9 dias havia se passado. E eles não viam nada, não tinha nada, não acontecia nada. E era a mesma coisa, o medo, aquela angústia no coração, aquele aperto, com medo de um dos líderes religiosos bater na porta com os guardas romanos. Né? Minha cabeça também vai rolar, misericórdia, tudo isso. Meu irmão, 9 dias, a mesma coisa, sem resposta, sem nada, mas de repente a Bíblia diz que ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam, e eles foram cheios do Espírito Santo, cheios. Deixa eu dizer para você algo, é de repente que acontece. Talvez você esteja aí buscando a Deus, clamando ao Senhor, e já faz um dia, já faz 10 dias, já faz 15 dias, talvez já faz um mês, talvez já faz 1 ano, 2 anos,
Deixa eu dizer algo para você, não pare, continue clamando, porque de repente, a glória de Deus vai descer, e ela vai invadir o lugar onde você está, e o seu milagre vai chegar. Não havia mudança, mas de repente, a glória de Deus veio, e mudou todas as coisas. É assim que acontece. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus poderoso, meu Pai do céu. Queridos, e aí o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, encheu a vida deles, houve uma transformação, algo espetacular aconteceu naquele dia. O homem chamado Pedro, o camarada que havia negado Jesus com medo, né, de morrer junto com ele, esse camarada, irmão, medroso, né, que estava lá, fugiu, correu. De repente aquele camarada, ele escuta as pessoas falando na rua assim: rapaz, os caras estão chapados, tomaram vinho até umas horas, e os caras estão tudo louco, estão tudo pirado, meu. Pedro se levanta na frente de todo mundo e diz assim: ei, tem uma coisa para dizer para vocês. Não é o que vocês estão pensando. Nós não estamos bêbados. O que vocês estão vendo é resultado da profecia de Joel, que se cumpriu hoje. A glória de Deus veio, e nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus. E Pedro faz um discurso, irmão. E o discurso de Pedro, ele foi tão impactante, que a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram numa única tacada. O que acontece quando um homem e uma mulher são cheios do Espírito Santo? Queridos, esses homens antes temorosos e fugitivos, agora cheios do Espírito Santo, enfrentam a liderança eclesiástica, a liderança religiosa, a liderança pútrida que tinha matado Jesus. Eles enfrentam de peito aberto. E você sabe por que eles estão aqui? Porque eles haviam curado um homem, um cara que era coxo, que nunca tinha andado na vida. Pedro e João olham para aquele homem e dizem assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou para você. Levanta e anda. E a Bíblia diz que na mesma hora os pés e os artelhos dele se firmaram, e aquele homem se levantou de um salto e começou a adorar a Deus e a celebrar o Senhor. Houve um rebuliço naquele lugar. E agora esses homens, irmãos, eu fico pensando que não aconteceu, vai acontecer. Já pensou um camarada chegar paralítico na igreja e o camarada sair andando? Aí, irmão, eu dou mortal. Aí eu vou dar mortal, porque é muita glória, não é verdade? Você já pensou? Pastor, mas meu irmão, eu tô doido. A hora que eu oro por alguém, a pessoa é curada de uma dor de cabeça, eu já vibro, né? E um dia que eu orar por uma pessoa, você orar por uma pessoa, qualquer irmão orar por alguma pessoa, camarada, né, paralítico, sai andando, sai pulando, rapaz. E houve um alvoroço naquele lugar, e os líderes religiosos não chamam, que negócio é esse? O que está acontecendo? E eles estão explicando para esses caras, Pedro e João estão explicando para eles o que acontecera. É o poder do nome de Jesus, é o poder do nome de Jesus. Queridão, mas por que esses homens, antes fugitivos e medrosos, agora enfrentam essas autoridades? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Diga assim: eles estavam cheios do Espírito Santo. É por isso. Ora, eu começo a entender que eu também preciso ser cheio do Espírito Santo. É por isso que eu canto. Não sei se você cantou, mas eu cantei nessa noite assim: como o Senhor fez lá em Pentecostes, faz de novo aqui. Eu quero.
Eu quero ter um outro Pentecoste na minha vida. Eu quero ser cheio da presença do Senhor. Eu quero testemunhar com autoridade e poder. Eu quero ganhar almas para Jesus. Eu quero em nome de Jesus curar pessoas para a glória dele e para o louvor dele. Agora, queridos, em nome de Jesus, eu quero conversar com vocês algumas coisas sobre homens que foram cheios do Espírito Santo e camaradas que começaram talvez até bem, mas depois ficaram vazios da presença dele. Pastor, será que tem diferença? Vamos ver. Primeira dupla que eu quero conversar com você hoje é sobre Saul e Davi. Todos nós sabemos que Saul, irmãos, ele começou bem o reinado dele. Quem escolheu Saul foi Deus. Deus disse para Samuel: cara, tem um rapaz escondido no meio da bagagem aí, é ele. Eu escolhi Saul. Foi Deus que escolheu Saul. Meu irmão, Deus erra na escolha? Fala para mim. Deus erra na escolha? Sim ou não? Não. Mas o que aconteceu com Saul? Porque o homem, irmãos, era cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus, o Espírito de Deus desceu sobre Saul. Ele foi cheio da presença do Senhor. Um dia, numa ocasião, vieram povos inimigos e eles queriam invadir a terra de Israel. Queriam tomar uma aldeia chamada Jabes de Gileade. E falaram assim: olha, nós não vamos matar ninguém, só que nós vamos cegar todos os homens do olho direito. Nós vamos perfurar o olho direito de todos os homens dessa aldeia. E os homens falaram assim: olha, o negócio é difícil, nós não temos como combater contra vocês, mas é um povo amonita, né? Agora, espera 7 dias, nós vamos clamar por ajuda. Se vier ajuda, bem; se não vier ajuda, a gente se entrega para vocês. E a Bíblia diz que esses caras fizeram isso. Só que na época Saul ficou sabendo, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele foi tomado de uma indignação santa. E ele se levantou, ele estava arando terra, e a Bíblia diz que ele partiu, né, os bois lá, enviou para as 12 tribos de Israel, e falou assim: vai ser com um homem que deixar de seguir Saul e Samuel. O povo se ajuntou e eles foram, e Deus fez uma grande vitória. Saul era cheio do Espírito Santo. Saul começou bem na vida, só que Saul, ele não atentou para um detalhe. Irmãos, preste atenção. Eu estava conversando com os irmãos que vão ser recebidos nessa noite. Deixa eu dizer algo para você: o diabo nunca vai vir para você com um chifrão desse tamanho, com a cara de boi, na verdade, com um rabão atrás, com um garfão de 3 pontas, né, saindo fumaça e fogo pela venta. Porque se você vê o diabo assim, você corre 3 dias, e você já vai identificar, fala: é o cão, é o bicho, está amarrado, sai capeta. Você já vai falar logo. Você sabe como é que ele vem para você? Ele diz assim para o jovem: não, você é bobo, cara, engana seu pai e sua mãe. Fala que você vai para a igreja, você sai com seu namorado, com essa namorada. Você é bobo. O que tem? É só uma vez só. Tem problema, isso não é problema não. E aí o jovem da escuta: é verdade, é só uma vez só, não tem problema não. Não é verdade? Aí ele fala para o outro assim, ele fala para o homem, né? Ele fala assim: não, rapaz, não, dá uma conferidinha no material, é só uma vez, aquela menina bonita que está passando na rua. Não tem problema não, bobo. O pastor não está vendo, né? Não tem nem o líder de célula, está aqui, o cara está longe. Aproveita. E de repente a pessoa acaba se envolvendo em pequeninas coisas. Saul, aconteceu com ele 2 vezes, uma pequena desobediência. Samuel falou para ele: espera 7 dias, e ele não esperou. Em outra ocasião, Samuel disse assim: vai, extermina os amalequitas. E ele falou assim: eu cumpri o propósito de Deus. Só que ele não fez como a palavra de Deus tinha dito. Ele fez as coisas pela metade. Ei, nunca faça as coisas pela metade, porque Deus não aceita metade, Deus quer tudo. E que o que aconteceu, pastor? A Bíblia diz assim: porque você rejeitou o Senhor, Deus também te rejeitou. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se afastou de Saul. Ei, queridão, o Espírito de Deus se afastar da vida de uma pessoa é derrota.
é bancarrota. Acabou. Saul quis lutar, mas nunca mais ele foi o mesmo. Quando um líder se levanta na força do braço, sem ter a força do Espírito Santo de Deus na sua vida, os inimigos se levantam e começam a roubar o povo de Deus. A Bíblia diz que os filisteus começaram a invadir a terra e roubar o povo de Israel. Você que é líder de célula, você que é líder, meu irmão, toma cuidado, em nome de Jesus. Não deixe que o Espírito de Deus seja entristecido na sua vida. O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Em outro texto, o apóstolo Paulo também diz: não apagueis o Espírito. Tem gente que está tão envolvida com o pecado, que o Espírito de Deus fala, mas ele não consegue mais ouvir. Hoje, nós precisamos entender que nós precisamos do Espírito Santo. Agora eu quero falar com você um pouco sobre a história de Davi. Mas Davi, irmãos, a história de Davi é repleta da presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Samuel foi e ele ungiu Davi. No momento em que Samuel, o profeta, estava ungindo Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre a vida de Davi. E Davi, irmãos, que era um jovenzinho, a partir daquele dia se tornou um homem cheio do Espírito Santo, um jovem, talvez um adolescente, mas tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ei, jovem, escuta, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jovem, você precisa ser tomado pelo Espírito Santo. Ei, adulto, homem, mulher, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí, queridão, olha só. Davi é um camarada, ele se levanta nessa força. Saul começa a perseguir Davi, porque o homem que não tem o Espírito de Deus, ele não consegue entender o que tem o Espírito de Deus, e aí ele não consegue perceber o que está acontecendo, e ao invés dele ir buscar a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele começa a perseguir o outro. É o líder de célula que está se desenvolvendo, fazendo um trabalho, o outro começa a olhar, mas também, ao invés dele ir para a presença de Deus, se prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, faz comigo também, eu estou aqui, eu quero ser cheio também, Deus usa a minha vida também. Queridão, Saul começou a perseguir Davi, vou matar, e vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. E aí chegou um tempo que Davi, ele foi para um lugar chamado Caverna de Adulão. E é interessante a gente observar, capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, fala que as pessoas começaram a ir até Davi. Ele chama o pai e a mãe que correm perigo, e ele leva o pai e a mãe para essa caverna, e de repente começa a vir gente. Mas olha só o tipo de gente que vem, irmão. A Bíblia diz que eram endividados, camaradas amargos de espírito. O cara que era frustrado, o outro que era bagaçado. O cara começa a chegar, e a Bíblia diz que eles começam a se juntar a Davi, e Davi se torna o líder daquelas pessoas. Só que aqueles homens, todos atrapalhados, né? Com histórias de vida arruinadas, difíceis, queridos, eles começam a se transformar em homens poderosos em Deus, homens que derrubaram gigantes. Por que, pastor? Por quê? Porque Davi era cheio do Espírito Santo. É por isso que homens endividados, amargos de espírito, fracassados, frustrados, se tornaram em homens que derrubaram gigantes. Tinha um camarada no exército de Davi, Eliezer, filho de Dodô.
A Bíblia diz que ele brandiu a sua lança contra 800 de uma vez e os derrotou. Você já parou para pensar um homem enfrentar 800? Você já parou para pensar um homem só enfrentar 300? Esses eram os homens de Davi. Por quê? Porque Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Esses homens formaram o exército de Davi invencível. Eles, liderados por Davi, que era cheio do Espírito Santo, se transformaram nos valentes dele, homens que derrotaram gigantes. Deixa eu dizer algo, escuta essa. Um homem cheio do Espírito Santo transforma uma nação inteira. Algumas pessoas entenderam. Eu acho que você não entendeu o que eu falei para você. Um homem, irmão, cheio do Espírito Santo pode transformar uma nação inteira. Israel, na época de Saul, começou a perder guerras, perder território. Quando Davi se levanta como rei, o que acontece? Conquistas, vitórias, avanço. Nunca em toda a história de Israel, o reino ou o império, termos territoriais de Israel, foi tão grande quanto na época de Davi. Por quê, queridos? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai do céu. Quando caminhamos com homens cheios do Espírito Santo, a oração nossa começa a mudar por causa do resultado dela. Eu me lembro do final de 2013, época em que nós estávamos fazendo faculdade, e a igreja não estava boa. A igreja não estava boa porque esse que vos fala não estava bem. Eu nunca deixei de ler a Bíblia, irmãos, eu nunca deixei de orar, mas eu não fazia com entusiasmo. E foi um tempo muito difícil. Em algumas ocasiões eu conversava com a Helenise, eu dizia assim: eu vou parar, eu não aguento mais. E ela é minha ajudadora. Ela disse assim: não, nós vamos conseguir, Deus vai fazer. Eu te amo, meu amor, isso é demais. E um dia o pastor Jeto disse assim: Casão, você tem que ir na imersão em Marília. Eu nem sabia o que é isso. Eu falei assim: meu Deus, imersão, pastor, que negócio é esse? E enfim, em 2014, em março de 2014, nós fomos para a imersão. E naquele lugar Deus começou a nos tratar de uma forma muito intensa, de uma forma muito poderosa. E eu comecei a ver, irmãos, pessoas como o pastor Domingos, como o pastor Jeto, que na época já estava começando a romper. E eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. Quando você começa a andar com homens e mulheres de Deus, cuja expectativa não se limita a essa visão terreal, mas que transcende, que vai além, uma visão que, sabe, ela foca no céu. Quando você começa a andar com homens e mulheres de Deus, você diz assim: eu quero ser igual a ele. Meu irmão, a coisa começa a mudar, a sua oração começa a mudar. Eu não estou mais preocupado só com a minha vida. Eu vou para o céu, aleluia. Mas o fulano está indo para o inferno, problema dele, eu estou indo para o céu, aleluia. A minha oração começa a mudar. Eu começo a olhar para o meu lado e dizer assim: Deus, tem gente que está indo para o inferno,
Deus tem misericórdia, eu quero salvar, eu quero levar gente comigo para o céu. E você não começa a olhar só para quem está do seu lado, você já começa a olhar em termos de cidade. Meu Deus, a minha cidade precisa do Senhor, a minha terra precisa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque tem gente que ora assim, e eu não estou mais olhando nem por mim só, eu não só estou olhando para a pessoa que está do meu lado, eu não estou olhando só para a cidade de Venceslau, eu estou começando a olhar para a região, eu estou começando a olhar para o estado de São Paulo, eu olho para o Brasil, eu olho para as nações. Há expectativas ou estimativas de que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar do nome de Jesus. Nunca ouviram falar do nome de Jesus. Pastor, é impossível. Não, não é. E queridos, quantas pessoas têm que a informação a respeito de Jesus é distorcida? Talvez é o seu vizinho, talvez é o seu amigo de escola, de faculdade. Essas pessoas precisam de Jesus. Agora, olha que interessante, irmão. Nós falamos da caverna de Adulão. Davi se tornou o líder daqueles homens, mudou a história daquelas pessoas. O que é a caverna de Adulão? É um tipo, é um protótipo do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento chegou um homem chamado Jesus, que começou o seu ministério com 30 e poucos anos. E esse homem começa a andar pela terra, e ele olha 4 pescadores, pessoas desprezadas pela sociedade da época, e ele olha e diz assim: ei, venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele olha para um cobrador de imposto, ele olha para o camarada, diz assim: ei, deixa esse negócio aí, siga-me. E Mateus vai e segue Jesus. Ele olha para um outro camarada lá perdido, outro. Homens, pessoas que você não ouve falar. Fulano, cicrano. Ele pega esses homens, anda com eles 3 anos e pouquinho. E depois de 3 anos e pouco, queridão, esses homens se transformaram nos apóstolos que viraram o mundo de cabeça para baixo na época. Aleluia, Joyce. Aleluia, Joyce. Porque eu quero virar Venceslau de cabeça para baixo. Porque eu quero virar a região de cabeça para baixo. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Qual é a diferença entre nós e as pessoas da época? Nenhuma. O Senhor não chamou você também? Você sabe de onde Deus me tirou, irmão? Deus me tirou de trás das vacas. Eu era o camarada lá, né? Lá do interior mesmo, da fazenda, do sítio. E Deus falou assim: ei, sai daí. Eu quero você. Eu, Senhor? É, você mesmo. Eu? Mas o Senhor tem certeza? Eu? Mas eu? É, você. Olha de onde Deus tirou você. Olha lá, talvez você se considere o mais improvável de todos. Deus escolheu você para quê? Para você ficar sentado no banco de igreja? Não, querido, Deus tem um propósito lindo na sua vida. Deus tem algo sobrenatural para você. E se você está aqui hoje nessa noite é para ouvir isso. Deus tem um projeto na sua vida. Dá uma cutucadinha do seu irmão, da sua irmã, diz assim: Deus tem um projeto para você. Você quer ver outra coisa? Agora vamos falar de outra dupla. Tinha 10 caras do meio de um grupo de 12 que foram enviados para espiar a terra de Canaã. Moisés disse assim: vão lá, veja se a terra é boa, se tem cidade murada, se não tem, como é que é a situação lá. E a Bíblia diz que eles foram.
40 dias olhando a terra. Aí eles voltam com a resposta. Quando chegam lá, eles dizem assim: olha, Moisés, a terra é boa mesmo. Rapaz, meu irmão, um cacho de uvas tinha que ser carregado por 2 homens. Eu queria ver esse cacho de uva. É chique demais, né? 2 homens para carregar um cacho de uva, rapaz. Chegou lá e falou assim: a terra é boa. É verdade, mas tem um problema. Tem gigante na terra. E a gente era igual gafanhotinho aos olhos deles. Estamos enrolados, mas não vai poder entrar na terra. E a Bíblia diz que aqueles 10 homens fizeram uma nação inteira chorar. E aqueles 10 homens agiram com tanta incredulidade, irmãos, que fizeram uma nação inteira andar 40 anos vagando pelo deserto. Você sabe por quê? Porque líderes carnais roubam a nossa bênção. Homens e mulheres que se baseiam na carne, incrédulos, roubam a sua bênção. Só que dentre esses 10 tinha 2. E eu quero nessa noite fazer referência a um principalmente. Um camarada chamado Josué. Josué e Caleb. A Bíblia diz que o ânimo deles era diferente. Eles diziam assim: não, senhor, nós vamos conquistar essa terra aí. Caleb era tão louco que ele diz assim: nós vamos comer esse povo da terra igual que fosse pão. Nós vamos triturar esse povo. Nós vamos partir para cima. Se numa linguagem assim bem informal hoje, ele diz assim: é nós, cara, parte para cima, estamos colados, vamos embora. Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb eram diferentes? A Bíblia diz porque eles tinham um espírito diferente. Qual é o espírito diferente? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor estava sobre a vida deles. Ah, meu querido, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Senhor da glória, Senhor da glória, né? Agora, veja bem, querido, o Josué, liderou o povo para entrar, para conquistar e para se apossar da terra que fora prometida a Abraão, Isaque e Jacó. É por essa razão que nós temos que andar com homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, porque trabalhar com a mente natural, com estratégias humanas, só nos trará frustração, tristeza, decepção, e não inspirará ninguém. Se for para inspirar, é para o mal ainda. Chegou a época, irmão, chegou o tempo de nós trabalharmos debaixo da direção do Espírito Santo. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. Nós somos necessitados dele. E eu quero conversar um pouquinho agora sobre um exemplo que nós vemos, que é o exemplo de José. José é o cara, irmão. José é uma pessoa excepcional. José é o camarada que, mesmo estando no meio de pessoas de toda estirpe, de todo tipo, ele não se deixou contaminar. Ele não se deixou contaminar pelos seus irmãos. Os irmãos de José eram gente fina? Rapaz, a Bíblia fala que eles não eram bons, não. A Bíblia diz que José trazia a má fama deles para o pai. José se deixou contaminar pelos irmãos? Não. Quando José foi vendido para Potifar, ele estava no meio de servos. Qual foi a mente de José? A mente de José foi de um servo, né? É verdade, vou servir aqui, se der para puxar o tapete do Senhor, eu puxo. Ele se deixou contaminar pela mente corrupta dos servos? Não. E tanto ele era diferente, irmãos, que Potifar colocou como o chefe, porque tudo que José colocava a mão, Deus fazia prosperar.
dizer algo para você? Pastor, a minha empresa, o lugar onde eu trabalho, onde eu ganho pão, o negócio está meio esquisito lá, tá difícil, parece que vai fechar. Começa a orar, começa a profetizar, começa a declarar a vitória de Deus. Seja como José, porque a Bíblia diz que Deus abençoou Potifar por causa de quem? De José. Por último, meu irmão, José não se deixou contaminar pela mente delinquente dos prisioneiros quando ele foi lançado na prisão. A Bíblia diz que ele, lá na prisão, na masmorra, o carcereiro colocou ele acima de todos lá. Por quê? Porque José era diferente. Tinha um espírito diferente em José. Meu amado, o Senhor Jesus disse assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Preste atenção. Sabe o seu ambiente de trabalho? Tem um monte de gente lá, pervertida, louca, com a mente passada. Talvez você trabalhe no meio de peões. Peões, irmãos, pensa nos camaradas que tem um palavreado chulo, pensamento torto. Talvez você trabalhe num ambiente hostil, que as pessoas, elas têm uma resistência à sua fé. Talvez você estuda num lugar onde as pessoas zombam de você. É o crentinho. Você é diferente, porque tem em você algo sobrenatural, que é a ação do Espírito Santo de Deus, que incomoda as pessoas. Então você tem que ser diferente, eu tenho que ser diferente. Nós devemos inspirar, sabe, um respeito nas pessoas, e também nós devemos inspirar nas pessoas, assim, um modelo a ser seguido. Cara, eu quero ser igual aquele camarada lá. Será que nós estamos sendo modelos inspiradores para as pessoas? José era cheio do Espírito Santo. A sua influência, ela vinha da fé de Abraão, do temor de Isaac e da transformação que tinha ocorrido em Jacó. Meu Deus, algo que inspirava José. E eu quero concluir nessa noite. Por quem nós estamos sendo influenciados? Quem é a pessoa que influencia você? Será que quem influencia você é o MC da vida? Ou a MC da vida? Quem influencia você é o Neymar? Quem influencia você é o camarada, né, da esquina lá, que é o bambambam do bairro, que pega toda menina? Quem influencia você? Quem é modelo para você seguir? Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Ah, meu Pai, será que nós estamos sendo influenciados por homens carnais ou por homens e mulheres tomados pelo Espírito Santo de Deus? Quem é que está me influenciando? Ah, é o fulano. Mas o fulano é rico, pastor. E daí que ele é rico? Ser rico não significa nada. Você quer ver uma coisa, irmão? Tem gente que põe a esperança e a expectativa na riqueza, né? O cara diz assim: o cara está acertando todas, eu vou ser igual a ele. Por que o cara, muitas vezes o cara do mundo aí, ele é rico? É porque Deus dá riqueza para ele? Ou porque ele adquiriu com esforço próprio
ou com inteligência? E aí você se inspira no cara que quer ser igual a ele. Só que tem um monte de gente que é rica, irmão, e rica só de aparência. O cara vive só de aparência, não tem nada, é vazio, é oco quando você vai conversar com ele. E você está querendo se inspirar nele. Quem é seu modelo de inspiração? Quando nós lemos o livro de Juízes, nós percebemos uma oscilação na nação. Quando o juiz ele temia Deus, quando o juiz era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que tinha paz, tinha prosperidade, tinha segurança na época dele. Quando o cara morria, levantava um juiz louco, pirado da cabeça, a nação sofria. Por quê? Porque quando nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós trazemos tempo de paz, de alegria, de conquista, de vitórias para as pessoas que estão próximas a nós. Agora, nós precisamos de líderes, adoradores, músicos, pastores, pregadores, tomados pela virtude do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos ser chapados com a presença de Deus. Nós precisamos estar cheios da glória do Senhor. Nós não necessitamos de líderes espirituais intelectuais que dominam o grego, o hebraico e centenas de línguas. Nós precisamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, um povo que tem a unção de Deus para fazer a diferença. Sem líderes cheios da unção, as próximas gerações estão destinadas a perecer. Toda geração necessita, carece de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos numa geração carente que precisa da glória do Senhor. E nessa noite eu quero que você feche seus olhos, porque eu vou fazer uma pergunta para você. Qual vai ser a sua resposta? Onde estão os homens e as mulheres que, apesar da simplicidade, influenciarão o presidente Venceslau, a região, o estado de São Paulo, o Brasil e as nações, que serão também invencíveis como homens, os homens de Davi, destemidos, poderosos em Deus, como os apóstolos? Cadê? Será que tem alguém aqui nessa noite? Nós temos alguém aqui. Hoje é tempo de nós, você a deixar o seu lugar correndo e vir para frente em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Tem alguém aí? Tem alguém aí que quer fazer a diferença? Tem alguém? Ah, Senhor. A nossa geração não precisa de homens intelectuais. A nossa geração precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que querem fazer a diferença. Seu coração queima nessa noite? Seu coração queima nessa noite? Então diga: Deus, diga bonito: Deus, olha meu coração. Eu quero queimar na tua presença. Eu quero influenciar minha geração. Nessa noite eu reconheço que eu sou carente, que eu sou necessitado da ação do Espírito Santo do Senhor na minha vida. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor, como o Senhor veio em Pentecoste. Faz de novo. Diga: faz de novo em minha vida, em nome de Jesus.